Nós temos várias velhices, né? Não só no sentido de cada pessoa idosa, né? Ela é diferente uma das outras, como cada faixa, vamos dizer, etária ali nesse processo que a gente chama da fase, né? Ali da terceira idade, quarta idade, né? Dos idosos, da velhice. Então a gente tem o que a gente chama da envelhecência, né? Que começa em torno de 45 anos até em torno de 60, 65, que a gente tem a menopausa, a andropausa, né, esse processo já de entrada, né, nesse período que a gente chama do envelhecimento. A gente tem a senescência, que vai depois disso, né, que a gente encontra processos já de mudanças fisiológicas, né, anatômicas, mudanças hormonais importantes. E tem os processos que interessam mais para a gente, né, que são as questões emocionais, psicológicas, que envolve a personalidade, envolve o caráter da pessoa, envolve a sua história, né, o seu processo de vida, que cria exatamente essa diversidade das pessoas idosas, né, pelo processo de vida, pela historicidade, vamos dizer, de cada uma, né, que fica marcado em si ao longo, né, da sua trajetória. E o que a gente chama, né, de velhice também tem a ver com o deparar-se, né, o entrar dentro de questões importantes, que são basicamente o fantasma da morte, né, e a questão do sentido da existência, né, de cada um. Então essas questões, elas são questões que eu costumo chamar, que faz parte das questões fatais, né? O que é uma questão fatal? É uma questão que não é assim que tem um indivíduo, né? A pessoa, a pergunta e a resposta. Não, ela é uma questão que implica, né, o sujeito, as perguntas e as respostas, de tal maneira que quando a pessoa ela entra, né, ou ela é tomada por essas questões, necessariamente ela muda. E essas mudanças que ocorrem com ela é que corresponde à resposta que essas questões lhe colocam. Então, não é simplesmente uma questão de faixa etária nesse sentido, né? Como tem uma criança que eu atendo, que ela, quando fez 4 anos, os pais perguntaram qual seria o tema, né, da festa de aniversário, e ela disse a morte. Então, né, ela estava já com 4 anos de idade imersa, vamos dizer, nessa questão, né, da morte, né, do sentido da morte, da relação, né, da vida com a morte, com o nascer e o morrer. Quer dizer, então, não de uma forma consciente, né, que quase sempre não é uma questão consciente, mesmo para as pessoas idosas, mas é alguma coisa que está se vivendo, alguma coisa que está se, vamos dizer, perlaborando, que, né, a gente é tomado, vamos dizer, por essas questões que nos transformam na medida em que a gente tem que se haver de uma maneira visceral, às vezes de uma maneira intensa com essas questões. Então, uma primeira aproximação que a gente tem dessa questão da morte que não é exatamente tanto para as pessoas espiritualistas, né, quanto para o pessoal científico, que vê a questão da morte de uma maneira distinta, mas o que interessa mais é o fato, é o ato, né, a circunstância, vamos dizer, o acontecimento da morte, a sombra, vamos dizer, que esse fantasma projeta sobre a existência. Quer dizer, né, não é a morte, vamos dizer, enquanto tal, enquanto pós-morte, né, ou a vida, né, e depois da morte, isso ou aquilo, mas a repercussão, né, dentro da vida, né, desse fantasma da morte. Então a gente tem basicamente 3 posturas, né, existenciais em relação a isso. Uma, que é como acontece naquele filme dos 7 selos, né, que a morte aparece e a pessoa chama ali a morte para um jogo de xadrez. Então a gente pode fazer isso, né, jogar com a morte. Como uma outra postura é se desesperar, né, entrar em desespero, né, diante desse fantasma, né, ou em consequência desse fantasma. E uma outra é tomar, né, a morte e a vida como circunstâncias, né, como inerentes uma à outra, né, como alguma coisa que faz parte do acontecimento da vida. Mas o mais importante, né, para a gente, em termos dessa questão para o idoso, é a morte, primeiro, enquanto a morte do desejo.
que é o que caracteriza mais exatamente até que ponto a pessoa ela está idosa ou não, velha ou não, né, que é a sua postura, né, o vigor, as condições, né, na sua vida do desejo, né, por um lado, e por outro, né, o que a gente vai vendo ao longo da nossa reflexão, que né, uma justaposição entre o que a gente chama da morte e a castração, enquanto a gente se deparar com os limites que o real, né, que a realidade, que a nossa existência nos... Outra condição importante, né, nessas circunstâncias é o que a gente chama do espelho partido, né, o narcisismo de morte, né, um narcisismo invertido, porque para uma criança há um investimento, né, na criança em termos do futuro dela, né, daquilo que ela pode vir a ser. E quando a pessoa é idosa, esse investimento é o contrário, é como se fosse um investimento inútil, né, um investimento perdido. Então essa situação, né, ela cria, vamos dizer, na pessoa esse sentimento, né, de uma falha narcísica, né, de uma fratura bastante complicada para a sua autoestima, né, e para o seu sentimento, vamos dizer, de utilidade. Então, a pessoa idosa, né, ninguém, vamos dizer, quer se identificar com o idoso, né, porque ele está nessa relação inversa narcísica, né, ele não representa, como uma criança representa, acolhe, vamos dizer, né, e representa o narcisismo dos pais, o ideal dos pais. E o idoso ele está numa ponta em que ele já não é mais o ideal, pelo contrário, é uma posição temível, né, eventualmente terrorífica, né, do qual as pessoas elas se recusam até certo ponto a estabelecer um processo de identificação. Então esse evento, né, como a nossa autoestima, né, a nossa identidade, ela tem uma importância muito grande, o olhar do outro, né, como o outro nos olha, né, o que a gente encontra, vamos dizer, no desejo do outro, no olhar do outro, o encontro, vamos dizer, com essa recusa do outro de uma identificação, de um acolhimento, vamos dizer, de importância, tem consequências bastante importantes, vamos dizer, no que a gente poderia chamar essa psicologia, né, ali da velhice. Outra característica importante é o que a gente chama do tempo lento, né? Então, numa sociedade onde, né, o importante é o tempo quanto mais rápido, né, a idade ela nos traz essa experiência do tempo lento. Então esse tempo lento ele favorece a reflexão, ele favorece a gente perceber coisas, né, que a gente não percebe quando a gente está rápido, quer dizer, quando a gente está na velocidade, né, da juventude, né, na velocidade da jovialidade, do vigor. Quer dizer, então essa possibilidade ela é bastante importante, né, e positiva em relação, a gente sempre diz, né, que a vida, essa coisa começa aos 40, né, porque é quando o tempo começa a diminuir, o tempo mental começa a diminuir, e a gente pode começar a perceber, a se aprofundar em algumas questões que até então nos passava desapercebido. Então essa lentificação do tempo, né, por outro lado, ela ofende de certa maneira ali, né, a importância dos ideais de beleza nas mulheres, o ideal fálico nos homens, né. Isso implica, né, numa série de reações de ansiedade bastante grande que se contrapõe a esse processo importante, né, que seria um tempo diferente, né, um tempo mais favorável, né, à reflexão, mais favorável a uma perspectiva, uma percepção mais aprofundada, né, mais densa, vamos dizer, complexa daquilo que se vive. O processo do luto, né, a maneira como cada pessoa elabora, né, as suas perdas, elabora aquilo que ela foi, né, vivendo ao longo do seu tempo, em termos de mudanças de relacionamentos, perdas de pessoas queridas, né, perda de situações importantes, processos de desidealização. Então, normalmente, né, essas perdas elas são agregadas, né, à nossa identidade, tanto a perda em si quanto o processo que se deu
né, nessas vivências que foram perdidas. Então isso passa a fazer parte, de alguma maneira, da nossa identidade, desde que seja feito esse processo do luto, né? Existem muitos lutos que são mal feitos, que a gente chama de crípticas, né? São mortos, né, mal enterrados, né, pessoas, situações que a gente não digeriu, que a gente não elaborou adequadamente, e que, né, quando a gente chega nessa fase, isso vem muito à tona, né, e gera uma série de situações eventualmente sintomáticas, né, quadros eventualmente sintomáticos, a nível, né, de despersonalização, a nível de perda de identidade, né, processos importantes, né, porque nesse processo, né, de reconfiguração da identidade que acontece, né, na fase da velhice, né, um processo metamórfico, onde a gente se torna outro, né, como acontece também na adolescência, esse devir outro, né, da velhice, que inclui esses lutos, esses processos identificatórios, eles podem ser complicados, né, pela maneira como cada um realiza ao longo da sua vida aquilo que ela foi perdendo, né, aquilo que ela foi vivendo, vamos dizer, como falta, aquilo que ela foi realizando como tendo sido perdido. Como a gente faz parte de uma cultura que a gente chama de moderna, né, o valor, né, da idade ele é decrescente. Quer dizer, as culturas que a gente chama de tradicionais, elas dão uma importância grande, né, ao passado, como se a ideia de que o melhor sempre estava no passado, né, o paraíso perdido, né, quando, né, Deus estava na Terra, né, ou seja, quando os deuses, né, os heróis estavam presentes. Então as culturas tradicionais, elas dão um valor ao passado, portanto também ao idoso, né, que representa esse passado, que representa aquilo que é mais verdadeiro, que representa aquilo que é melhor, que representa aquilo que precisa ser aprendido, que precisa passar adiante para as outras gerações. E numa cultura moderna, pós-moderna como a nossa, né, isso não acontece. A importância está sempre no futuro, né, naquilo que é novo, naquilo que ainda não existe. Então o nosso olhar, né, ele se dirige para frente, ele não se dirige para trás. Quer dizer, o que está atrás ele é obsoleto, né, ele é ultrapassado, ele é antigo, né, ele não é mais verdadeiro, né. A verdade ainda ela está sempre por surgir, por vir, né, no devir. Então esse valor ele recai, obviamente, né, nessa situação ambígua que a cultura faz em relação, né, ao processo de envelhecimento, onde a gente aprimora cada vez mais, né, a existência, que as pessoas podem viver cada vez mais, mas não se trabalha o sentido dessa existência, e muito menos o valor, né, dessas pessoas vivas, né, que passam dentro, né, da cultura a serem vistas como um peso, vamos dizer, que os mais novos, né, que o sistema de saúde, que o sistema de aposentadoria, vamos dizer, tem que arcar, né, e não como alguma coisa que teria, vamos dizer, uma importância grande, né, dentro de vários sentidos, né, que acaba se perdendo dentro da nossa concepção né, da importância, vamos dizer, da tradição ou da importância da modernidade, né, do avanço. Uma das questões mais centrais, né, da questão do idoso, como foi no começo da psicanálise, né, o tabu da sexualidade infantil, hoje em dia a gente tem o tabu da sexualidade do idoso, né, que da mesma maneira que se negava a sexualidade na infância, se nega também a sexualidade no idoso. Quer dizer, da mesma maneira que ela tem uma complexidade, né, um polimorfismo ali na infância, ela também tem esse polimorfismo, essa complexidade na vida do idoso. Quer dizer, mas esse polimorfismo e essa complexidade afirma a presença, vamos dizer, da sexualidade no idoso e não nega, vamos dizer, a sua existência. Então essa negação, né, essa, vamos dizer, repressão muito intensa, né, da sexualidade no idoso, né, complica bastante de várias maneiras, né, várias manifestações que ocorrem, né, situações às vezes de abuso, né, situações importantes ali, né, de complicações em torno desses procedimentos, porque é uma condição que é negada nessa fase, que ela está aparecendo de várias maneiras, eventualmente exacerbada, eventualmente sublimada, eventualmente renegada, mas
a partir ou através desses diversos tipos, né, de mecanismos, vamos dizer, como cada um e cada ambiente lida, né, com a sexualidade nessa idade, esses mecanismos só atestam a presença, né, da sexualidade. A vivência importante em torno dessa experiência do fantasma, né, da morte, essa vigência, né, ali da castração, é uma revivência, né, do que a gente chamaria um complexo de separação, né, ou esse sentimento de desamparo, né, que mexe com o complexo de agarramento que a gente chama, né, que a criança ela tem essa necessidade de se agarrar diante dessa ameaça de separação, né, que ela está vivendo em relação ali ao corpo pleno, né, em relação aos seus fantasmas, às suas fantasias. Então o idoso ele está vivendo esse processo também, né, de perdas, né, do seu real, né, como se ele estivesse entrando num nascimento ao contrário, quer dizer, onde ele sente novamente esse desamparo, né, por parte do seu corpo que não lhe apoia mais nos seus desejos, por parte do ambiente que não acolhe mais, né, os seus desejos, né. Então esse sentimento, essa experiência, né, que gera novamente, ativa novamente essa experiência de separação, de perda, por um lado, né, aciona mecanismos de angústia bastante significativos, por outro, né, move no inconsciente também essa experiência de gozo, de deixar ir, de abandonar-se, né, de entregar-se à perda, que a gente liga ali ao que a gente chama do aspecto de morte da pulsão, que né, também essa experiência, vamos dizer, que meio próximo ao demencial, né, próximo a uma série de quadros ali que circulam, né, na idade da velhice, que representa a mente, ela, né, vamos dizer, soltando-se, né, desagarrando-se, desprendendo-se, porque exatamente parece essa experiência de que o real escorrega, quer dizer, que o real fica fluido, né, fica impossível de ser agarrado, né, nessa necessidade, né, que a criança tem, que o idoso tem, de um contato, vamos dizer, pleno, né, um contato denso ali com o real, porque ele está vivendo exatamente essa ameaça de um desprendimento, né, essa ameaça de um desgarramento. Um sentimento muito pregnante, né, para o idoso é a vergonha, né, a vergonha diante desse espelho partido, né, diante desse narcisismo de morte, né, diante daquilo que ele se sente, vamos dizer, nas suas incapacidades, né, nesse processo da castração. Então essa vergonha ela é muito subjacente ali aos suicídios, por exemplo, né, que é muito mais importante que a culpa, né, apesar de a gente trabalhar na nossa cultura muito essa ideia da culpa. A vergonha ela é muito mais entranhada, é um mecanismo muito mais profundo, vamos dizer, do que a culpa, né, porque a culpa ela evoca, vamos dizer, a desculpa, né, mas a vergonha ela tem que passar ali pelo perdão, né, ela não tem uma desculpa, que são mecanismos mais complicados, né, e ela tem a culpa, ela se liga à lei, né, de várias maneiras complexas, como a psicanálise trata, mas a vergonha está ligada ao olhar do outro, né, o que o outro acha a meu respeito, ao desejo do outro, né, como que eu me inscrevo nesse desejo do outro. Então, essa vergonha, né, a vergonha da sua aparição, da sua manifestação, daquilo que a gente provoca no outro, no ambiente, é muito insidioso, é muito presente ali, né, nessa idade, né, nessa fase, vamos dizer, da vida, e ela está na base de muitos mecanismos bastante importantes, né? Então há uma reação, vamos dizer, tanto pessoal quanto ali no ambiente do idoso, que promovem, que instigam de várias maneiras esse sentimento de vergonha, né? Com aquilo que se faz, com aquilo que se essas metamorfoses do corpo, né? Diante de uma cultura jovial, de uma cultura onde os valores, né? Sempre do corpo jovem, né? Do corpo vigoroso, né? Do tempo rápido, do raciocínio, né? Prático, né? Então, essas vigências tecnológicas. Então,
esse processo, vamos dizer, de envergonhamento, ele é um dos processos bastante complicados, né, que a gente tem que considerar nessa fase da vida. Nossa sociedade moderna, né, que preza sempre o futuro, acontece uma certa inversão, né, na questão do que a gente chama do fantasma, que que acontece, né, usualmente a gente vive na realidade sempre de uma maneira mais ou menos inconsciente, o que a gente chama de um fantasma, quer dizer, alguma cena desejante, alguma cena terrorífica, né, que a gente mistura com a realidade, né, que a gente projeta, que a gente vê ali entranhado de alguma maneira naquilo que a gente apreende, que a gente vive. Pode ser situações desejantes, podem ser situações terroríficas, mas tem sempre isso que a gente chama de um fantasma inserido naquilo que a gente experimenta, que a gente experiencia. No idoso, né, dentro da nossa sociedade, essa situação se inverte. Quer dizer, de alguma maneira, o idoso ele começa a se constituir nesse fantasma, quer dizer, como um movimento de retirada de cena, né, nessa razão inversa. Em vez de ser projetado para a cena, ele se retira, vamos dizer, vai se retirando de certa maneira envergonhadamente da cena e sendo retirado também pelo ambiente. Quer dizer, aos poucos ele vai deixando de ser percebido na sua importância, na sua realidade, na realidade dos seus desejos, e vai ficando como nas situações de ficção, onde o fantasma, vamos dizer, ele transita entre as pessoas, mas ele não é considerado na sua importância, na sua realidade, na sua densidade. Quer dizer, então, a gente tem, né, nesse sentido, uma inversão na posição do fantasma. Em vez de ser alguma coisa que é inserido, ele é alguma coisa que é retirado. E nesse processo a gente perde, ou a gente fica ameaçado de perder, dois tipos, vamos dizer, de beleza, de estética, né, que é comum nas sociedades tradicionais ou nas relações que a gente tem com as tradições. Um deles, né, um tipo de beleza que o Nihongo, no japonês, se chama de wabi, que é a beleza do tempo lento, né, ou do tempo vago, né, que aparece muito na própria meditação. Quer dizer, essa beleza, essa estética de estar no vazio, né, de estar, vamos dizer, gastando um tempo, né, que a gente interpretaria como perdendo um tempo. Quer dizer, então esse tempo lento, esse tempo vago, esse tempo que falta, ele se constitui num tipo de beleza, num tipo de esplendor, né, que é o contrário, né, do nosso tempo sempre cheio, sempre preenchido. Essa beleza que a gente tem da totalidade é diferente de uma beleza da falta, quer dizer, daquilo que se ausenta. E um outro tipo de beleza é o que eles chamam de sabi, que é a beleza não só daquilo que é pouco, né, daquilo que é singelo, que é singular, como é a beleza do acúmulo do tempo, da história, quer dizer, a beleza das coisas antigas. Então essa historicidade, vamos dizer, presente nas coisas, as torna mais belas, quer dizer, as tornam mais esteticamente, né, mais atraentes de certa forma. Quer dizer, então essa beleza singela, né, essa beleza do tempo, vamos dizer, que tirou esse brilho, vamos dizer, se constitui num tipo de beleza muito singular, né, um tipo de beleza muito peculiar, né, e muito de um valor bastante grande, exatamente porque ela tem, né, em si alguma coisa que o novo não tem, né, que é a sua história, a sua historicidade e principalmente a sua singularidade, a sua singeleza, né, que confere, vamos dizer, um tipo de valor, um tipo de beleza, um tipo de estética.